Boa noite, nossos amigos, companheiros e demais interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Conversando Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E o nosso programa, ele tem a postura, tem o objetivo de esclarecer o que é o espiritismo, o que é a religião espírita, que se compõe de três aspectos: ciência, filosofia e religião. Entre esses três aspectos compõem a doutrina dos espíritos, a ciência dos espíritos e a filosofia dos espíritos. Chama-se Espiritismo, que o seu conteúdo está inserido, contido em O Livro dos Espíritos, que se constitui de 1019 interrogações de Allan Kardec, perguntas aos espíritos superiores, que são os verdadeiros autores do Espiritismo, porque esse conselho de espíritos superiores que passaram aqui pela Terra e que tiveram o nome dos homens mais ilustres na filosofia, na sabedoria, na genialidade de uma forma geral, tais como Sócrates, Platão, Emanuel Swedenborg e alguns apóstolos de Jesus, que passaram também aqui pela Terra, eles também compõem o Conselho de Espíritos Superiores, que, por sinal, eles administram, ou são os administradores do planeta chamado Terra, o mundo chamado Terra. Então, são esses espíritos, ou é esse Conselho de Espíritos Superiores, esse conselho que trouxe a terceira revelação de Deus à humanidade, que é o Espiritismo. Para os que não sabem, apenas um aditivo de esclarecimento, a primeira revelação de Deus à humanidade veio através do profeta Moisés. E a segunda revelação, anunciada também por Moisés e pelos profetas do Velho Testamento, foi representada pelo Cristo de Deus, aquele Espírito puro, superior, aquele anjo que veio até nós na forma humana, que deram o nome, ou que recebeu o nome de Jesus de Nazaré. Inclusive, esse nome Jesus foi sugerido pelo anjo Gabriel, que anunciou a vinda do Cristo ao planeta Terra. Sugeriu a ela que desse o nome a esse ser, que é um anjo, que é um arcanjo, desse o nome de Jesus. Então, esse é o Cristo de Deus, mostrando que os Messias são os Cristos e que há uma quantidade infinita quase de Messias, de Cristos de Deus, que vêm aos planetas em missão. Mas eles não vêm em corpo material, como os homens. Não são nascidos de mulher. Eles são agêneres, ou seja, eles são espíritos materializados e se desmaterializam quando eles querem. E de repente, ele se ausenta da presença dos homens aqui na Terra. Mas esses espíritos, principalmente o Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, ele continua conosco de uma forma invisível, mas ele continua conosco. E também administra, é governador de outros planetas aqui do nosso sistema solar, o nosso sistema planetário.
Então, o nosso programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, mostra, em primeiro lugar, o objetivo do nosso encontro com o Espiritismo, que tem o objetivo de esclarecer às pessoas o que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo? Esse ainda desconhecido, porque as criaturas não sabem o que é o Espiritismo. E o nosso programa tem esse objetivo de explicar o que é o Espiritismo, baseado nas obras básicas do Espiritismo, que são as obras de Allan Kardec. E então, esse conteúdo que vem, que se chama Terceira Revelação de Deus à Humanidade, que Jesus foi a segunda e anunciou também a terceira, que é o Consolador prometido, o Espírito da verdade que Jesus anuncia e promete à humanidade estar conosco. Chama-se Espiritismo, porque veio explicar em espírito e verdade o que Jesus ensinou naquela época. E também, apenas fazendo um adendo, a moral que o Espiritismo ensina, desenvolve, ensina para a humanidade, é a mesma moral do Cristo, porque não existe outra moral acima ou melhor do que a do Cristo. Logo, o Espiritismo pode-se dizer, repetindo o que os mais sábios do Espiritismo sempre dizem, o Espiritismo é o cristianismo ressuscitado. Quem diz isso é o Espírito Emmanuel, o guia de Chico Xavier, um espírito de muita sabedoria. E então, nós, no início do nosso programa, depois desse breve preâmbulo, nós anunciamos, ou seja, sugerimos aos interessados no Espiritismo que leiam, que estudem também esses 4 evangelhos, que são os 4 evangelhos do Senhor Rustem, estudado por Allan Kardec naquela época, que tirou muito proveito, recomendado por Allan Kardec para todos os que eram considerados espíritas sérios, porque o próprio Allan Kardec leu os 4 evangelhos de Rustem, que está aqui. O primeiro volume, editada a obra, sempre foi editada, e pode solicitar à Federação Espírita Brasileira, a editora. O primeiro volume. O segundo volume, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse é o Evangelho de Mateus. Porque a obra, apenas como esclarecimento, não é de Rustem. O papel de Rustem na obra foi a de coordenador, a de compilador dos 4 evangelhos de Rustem. Mas o conteúdo dos 4 evangelhos de Rustem são da autoria dos espíritos dos apóstolos que assistiram e também dos discípulos de Jesus, que escreveram a obra através da psicografia de uma médium que existia naquela época e que Allan Kardec fazia muito elogios a esta senhora, a moral dela, a dignidade dela, a sabedoria deste médium, que era uma senhora de um conhecimento muito elevado e que veio na missão de médium para receber esta obra chamada Os 4 Evangelhos do Senhor Rustem. E Allan Kardec, ele declara em diversas revistas espíritas que ele escreveu, Revista Espírita de Allan Kardec, 12 volumes, que pode ser encontrado também pela Federação Espírita Brasileira no mesmo endereço. A mesma editora que publica este livro de Rustem, publica também as obras de Allan Kardec. Allan Kardec declarou nessas obras, ele diz, li os 4 evangelhos do Senhor Rustem. E a obra é magistral e tem para os espíritas o mérito de não estar em contradição em nenhum ponto com a doutrina
do Livro dos Espíritos, com o Livro dos Médiuns e com o Evangelho segundo o Espiritismo, e que os espíritas sérios devem consultar com proveito os 4 Evangelhos do Senhor Rustem. Allan Kardec não disse apenas uma vez, ele repetiu em diversos artigos longos na Revista Espírita, que nós anotamos ali, mas nós não estamos vendo os anos, mas 4 ou 5 revistas ele fez essa declaração para os espíritas, porque ele próprio tirou grande proveito nos 4 evangelhos dos apóstolos, e que Rustem foi apenas o coordenador. E o terceiro volume temos aqui. Sugerimos, se você quiser conhecer o Espiritismo na parte do Evangelho, com mais profundidade, leia as obras de Kardec e leia também esses 4 Evangelhos do Senhor Rustem. Anunciado, prometido, recomendado pelo codificador do Espiritismo, o próprio Allan Kardec. E de modo que, depois de apresentarmos esta obra e sugerir aos que gostam do Espiritismo, que querem se aprofundar nos Evangelhos, na parte evangélica do Espiritismo, devem ler esta obra. E nós, então, estamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje, anunciando, e gostaríamos de responder a uma pergunta que nós abrimos aqui o nosso e-mail e vimos aqui a pergunta de um cidadão, que ele pergunta sobre os animais. Os espíritas sempre recebem perguntas sobre os animais. Essa pergunta aqui é se os animais eles progridem, eles evoluem, ou os animais foram criados por Deus do jeito que são e continuam sempre animais através dos milênios. Essa é a pergunta deles. Ora, diz o Livro dos Espíritos que os animais têm alma. Se os animais têm alma, então a alma dos animais progride, evolui. Porque tudo na natureza é progresso, é evolução e nada é fixo. Porque a natureza está sempre reciclando as coisas. Ela própria se recicla. Isso é o que o Livro dos Espíritos nos ensina. E então, a alma dos animais não é uma alma igual à do homem. O animal tem um princípio inteligente que vai evoluindo e que vai passando de espécie a espécie e que obedece à lei de progresso, à lei de evolução. Que os animais, no Livro dos Espíritos, nós sugerimos que leiam o Livro dos Espíritos, os animais e o homem. Os Espíritos respondem a Kardec que os animais têm alma, que os animais nascem, vivem, morrem e nascem de novo. Sobrevivem também à morte, a alma que habita os animais. E diz lá também que a fonte de onde sai a alma do homem, que é o fluido cósmico universal, é a mesma fonte de onde sai o princípio inteligente que anima os animais. E os animais evoluem, progridem, passam por estágio em um mundo e em outro, até se tornarem criaturas humanas. Isso é o que ensina o Espiritismo, que passa aos milhões e milhões até se tornarem. Aí o que ocorre? Sobrevivem à morte. E até que os animais reencarnam, a alma dos animais, quer dizer, o princípio inteligente. E até diz que depois da morte dos animais, eles não continuam com a individualidade, como a alma do homem, pensando, agindo, sentindo, amando, odiando, do jeito que tinha aqui na Terra. Chama-se a individualidade
depois da morte do homem. Mas o animal não tem consciência do outro lado da vida de que estão lá. Por quê? Porque a evolução deles é muito embaixo em relação à do homem. Então os animais têm alma, têm um princípio inteligente que evolui, sobrevive à morte, sim, e há espíritos que trazem eles de volta, reencarnam também e evoluem normalmente. E mostram que, dentro do princípio que o Espiritismo ensina, da lei de progresso e de evolução, as espécies superiores, elas são a evolução, o progresso e a transformação das espécies mais inferiores dos seres. Porque os seres têm um princípio inteligente, tudo tem alma. Não é do tamanho na evolução da alma do homem, que o homem é a síntese de todos os seres vivos aqui da Terra, é a síntese. O homem civilizado de hoje, conforme ensina o Livro dos Espíritos, na questão, a partir da questão 570 e pouco até 600 e pouco, podemos ver esse tema, a alma dos animais, em relação às almas do homem, o progresso dos animais, nós vemos no Livro dos Espíritos. E que a evolução deles, não é, mostra que os inferiores se transformam em superiores. E que já vem com a mônada, quer dizer, a semente do progresso dentro deles, que automaticamente eles vão evoluindo e passando para seres mais superiores. Nós, os homens civilizados, já fomos os homens primitivos da Terra. Depois passamos para os homens da caverna, evoluímos aos cabos dos milênios e hoje somos homens civilizados. Daqui para anjo, a nossa partida é para sermos anjo, espíritos superiores, que vamos trabalhar na corte de Deus quando nos tornarmos um espírito puro, anjo. Mas esse é o progresso dos espíritos, e os animais se transformam em outros mais elevados. Nós vemos aqui apenas um pequeno exemplo, complementando aqui, que a borboleta e a lagarta. A borboleta é a evolução, é a transformação da lagarta. A lagarta é um ser repelente, se rasteja na terra, mas há um tempo em que o dispositivo dela, da semente da vida que está dentro dela próprio, do princípio inteligente que anima, é o princípio inteligente que anima todos os animais, todos os seres. E então esse princípio inteligente dispara o dispositivo e ela então cria asa, deixa de ser um ser repelente para se tornar um ser bonito, belo, que é a própria borboleta, e voa em todas as cores. Essa é uma amostra simples da evolução e transformação dos seres que Deus criou. Porque todos têm alma, não é a alma humana, é um princípio inteligente, sensível, que vai se transformando. Então os animais, dentro da pergunta do nosso companheiro, os animais são sempre animais ou há alguma mudança nele? Não, os animais evoluem, eles não são sempre animais. Tanto que o homem, ele se transformará em seres mais superiores, habitará mundos mais elevados, até se tornarem anjos, arcanjos, como hoje é Jesus. No passado dos bilhões de anos, Jesus foi como nós, habitou em caverna, foi homem primitivo, habitou em mundos primitivos, mundos esses que, segundo o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, esses mundos não existem mais. E Jesus se tornou, não é, pelo seu próprio esforço, em um anjo, um arcanjo, que hoje é o governador da Terra. Seremos mais um Jesus, mais um Messias, nos bilhões de anos para frente, porque foi para isto que Deus criou os espíritos. Fatalmente serão anjos e trabalharão pelo progresso, na administração do universo. E nós então, para mostrar apenas como um aditivo a evolução dos seres, nós recordamos
Leon Denis, que numa obra dele, se não me falha a memória, é o problema do ser, do destino e da dor. É um livro que nós também recomendamos aos estudiosos do Espiritismo. O problema do ser, do destino e da dor, logo na introdução, do filósofo e apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, e auxiliar, assessor de Allan Kardec. O que é que ele diz? Ele diz que o princípio inteligente passa pelo mineral, dorme no mineral, sonha no vegetal, se movimenta no animal e acorda no homem. Olha a filosofia dele, a filosofia da evolução e da transformação dos seres. Brota da própria matéria. Passa pelos vegetais, passa pelos animais e dispara no homem, acorda no homem. E daí toma outro impulso para ser o quê? Espírito puro, para ser um anjo ou um arcanjo, como Jesus e outros messias do universo. Então, nós encerramos o nosso programa de hoje, dando essa resposta a este companheiro, que os animais evoluem, o princípio inteligente deles. Tem sentimento, tem amor, tem ódio, isso tudo parte dos sentimentos, não é do cérebro, do físico. Amor, ódio, gosta, ama, sabe quem gosta dele, os animais, gosta das criaturas. Tudo isto pertence ao sentimento, e o sentimento pertence à alma, ao princípio inteligente. É o que ensina o Livro dos Espíritos, que nós recomendamos às criaturas. E então, nós vamos encerrar o nosso programa com um pensamento do Espiritismo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o valor da fé, que Allan Kardec diz: fé inabalável só o é, a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Esta é a fé que o Espiritismo desperta, acorda e alimenta dentro do próprio homem. Porque depois que acorda, o próprio Espiritismo alimenta essa fé. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé dos espíritas, que o Espiritismo ensina para todos nós. E muita paz para todos, e convidamos os companheiros interessados no Espiritismo para uma nova edição, apenas para reflexão, de encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos e desejamos que todos durmam em paz. Durmam em paz depois de uma boa prece e de uma boa lidazinha no Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz para todos.